ponte da cidade grande aponta um problema que a gente tenta esconder. A ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. De cima da ponte um homem querendo pular, embaixo da ponte o outro querendo comer, no meio da ponte um carro tentando passar, e dentro do carro um homem tentando viver. A ponte da cidade grande aponta um problema que a gente tenta esconder. A ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. De cima da ponte eu vejo a imensidão da cidade, eu vejo um guindaste, eu vejo o contraste entre arranha-céu e favela, na fotografia que ela revela, e o que o governo releva, e quanto dinheiro se leva para construir uma obra daquela. Da ponte pra lá, da ponte pra cá, existem dois mundos que a ponte separa. A ponte é a cara da desigualdade que causa fascínio e repulsa. A ponte que pulsa no pulsar da cidade, que denuncia a calamidade e acolhe aquilo que a sociedade expulsa. Debaixo da ponte eu vejo os dejetos da vida humana, da vida urbana, eu vejo seus restos. Nesse rio tem sujeira de monte. De cima da ponte eu vejo o projeto de um arquiteto, de fronte eu vejo o horizonte e as nuvens cinzas que cobrem o sol antes que ele desponte. A ponte é a tela que pinta a paisagem social com veracidade. E aquilo que a ponte revela é o cartão postal mais fiel da cidade. A ponte da cidade grande aponta um problema que a gente tenta esconder. A ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. Do que a gente não vê, do que a gente não vê. A ponte do que a gente não vê, do que a gente não vê. Olá, boa noite, pessoal. Está começando o primeiro episódio. Estamos começando aqui o primeiro episódio do Bem Cultural. Começamos aí com esse vídeo da ponte. E que vídeo legal. Quem quiser assistir, Instituto Camará, YouTube, Instituto Camará Calunga. Instituto Camará Calunga no YouTube. Vamos ver esse vídeo é novo. E muito especial começar com esse vídeo, porque fala das pontes, né? E quando a gente fala de comunicação, também estamos falando das pontes. A gente fala dos pontos, a gente fala das pontes, né, dessa rede. Então, estou muito feliz. Primeiro episódio está aqui com a gente, né, João do Camará, né, e a Juliana Clabundi. Isso. Tá certo aí? Depois acerta aí. Às vezes eu erro. Tenho TDAH. É bem tradicional, meu nome é simples, comum, né? Clá. Clabundi. E que é lá do grupo Zabelê, né, um grupo de cultura popular, né? Então hoje o tema é sobre pontos de cultura, o início. Então a proposta aqui não é nem falar do início no sentido de que como é que foi escrito a proposta, mas falar do início para a gente aqui na ponta, não é as pontes que foram possíveis dentro de um programa de política pública que foi o maior programa de política pública que a gente já teve no país, e quais foram as pontes que também, de repente, poderiam ter sido e não foram, né? E a gente está numa retomada da cultura. Só um parênteses aí, ponto de cultura, para quem nunca ouviu falar, ou para quem ouviu falar pouco, é um programa onde que ele reconhece territórios e grupos, né, que já fazem atividades artísticas e culturais, e eles reconhecem isso através de uma premiação, e sendo que a busca é dar a possibilidade de voz àqueles que nunca podem ou ter acesso a ter um empoderamento, uma atuação
mais proeminentes dentro da nossa sociedade, são excluídos, vamos dizer assim, mas ele também foca na questão das pontes, das redes. Os pontos de cultura, eles só se tornam vivos quando eles estão atuando em rede, e aí vem a teia, que eles chamam a teia. Né? Inclusive, quem quiser procurar lá, teia, cadastro da teia agora, se vai na internet, ou depois eu vou colocar nos comentários o link também, cadastre seu espaço, por mais que não seja ponto oficial de ponto de cultura como título, você pode estar se inscrevendo lá. Eu sou um ponto de cultura porque eu me reconheço como ponto de cultura. Bom, como aqui está, eu não planejei tanto o programa, assim, é um formato mesmo a gente começar um bate-papo. Eu queria que você se apresentasse primeiro, vou pedir para a Juliana uma breve apresentação, né? Você já foi conselheiro de cultura, já foi trabalhando na Secretaria do Poder Público também está na sociedade civil. Fale um pouquinho. Vamos ver o poder de síntese, né? Brincadeira. Bom, minha caminhada começa na comunidade, né? Então, eu sou uma ativista da cultura popular, tradicional, me reconheço nos mestres e nos coletivos de expressões populares. E isso me fez perceber, então, toda a necessidade de conversar, né? Conversar com o que está perto, com o governo, com as políticas, e aí fui caminhando, né? Então, de ativista, virei mesmo uma brincante, participar ali de dentro das comunidades, né, tradicionais, não no olhar da pesquisa, né, mas de entender como que essa roda funciona e como que a gente pode fazer sociedade a partir de cultura, né? Então, começa daí, isso me fez, então, me direcionar a atuar nas ONGs, né, nas associações. Então, acho que eu já passei por uns 3 grandes, profundos processos aí em gestão cultural, né, com OSCs. Dali eu fui vendo a necessidade de ir atrás das políticas públicas, né? Então, começo como conselheiro, enquanto, né, gestora desses espaços da sociedade civil, CMDCA e cultura. Em Cubatão, cheguei a fazer parte da presidência, né, lá do Conselho de Cultura. Instituímos o Sistema Nacional lá, uma briga enorme. Mapeamos a cidade, né? Falamos, olha, existe sim a cultura popular, os saberes locais, né? Enfim, todo esse contexto que vai além da arte erudita. E então comecei a estudar, né, a tal da política pública, e foi quando cheguei à Secretaria de Cultura de Cubatão, e a gente criou o Departamento de Diversidade Cultural lá. Aí caminhamos bons anos aí, lapidando essas propostas, né? Mas hoje estou lá no Zabelê, que é uma associação, já está com 13 anos, né? Então, caminhando agora já para multiplicar. Não, multiplicar é ruim. Melhor dividir. Não é? Mas fazer isso, sabe, ganhar mais voz, né? Ganhar mais caras, ganhar mais espaços, né? Que essas outras vozes também tenham caminho para trilhar. Então, resumidamente, é por aí. Muito bom, muito bom. É legal essa proposta de pensar já, está maduro no sentido de perceber que é preciso que outras mudas também sintam sol para poder crescer, né? É isso mesmo. A gente é uma grande árvore, fica só. Exato. Aqui embaixo de uma grande árvore, não bate sol, não nasce nada. Uhum. Né? Então, às vezes, compreender esse ecossistema. E você, João, que está no conselho daqui da criança e adolescente, já tem uma história longa. É uma história com o camarada de 25 anos, já aqui na cidade de São Vicente. Você falou de multiplicar ou dividir, eu logo lembrei de um trechinho de Vinícius de Moraes. Abre teus braços, meu irmão, deixa cair, para que somar se a gente pode dividir. E assim vai, né? Uhum. Então, a gente começou o Camará em 97 com a intenção de acompanhar e de cuidar de crianças e adolescentes vivendo situações extremamente difíceis, né? Então, começamos com o acompanhamento de meninas em situação de exploração sexual, autoras e autores de ato infracional, situação de rua. Quando você olha para essas pessoas e começa a acompanhar essas pessoas, né, de pronto vem a ideia do cuidado, né? O cuidado na saúde, o cuidado na assistência social. Só que rapidamente a gente foi se dando conta de que para conviver com essas pessoas
você precisava convidá-las e convidá-los a produzir arte, a produzir cultura. Sem o que o laço, o vínculo, ele não se dava. Você fica numa posição de cuidador de alguém que precisa ser cuidado, mas não constrói juntos, né? Então, para vocês verem, né, logo no começo, nós tínhamos um grupo, né, com psicólogos e tal, e conversando, e logo em seguida a gente criou um grupo de teatro, né, que conseguimos lá um espaço em Santos, lá com as irmãs, lá da Conselheiro Nébias, um diretor de teatro, que também é carnavalesco. Então, assim, ó, o artista, a arte, a cultura, elas fazem parte essencial, né, da nossa vida, dos nossos encontros. Não há como cuidar de alguém sem produzir arte, sem produzir cultura, né? A gente está conversando e lendo lá um livro se chama Ter um Talento, Ter um Sintoma. É um livro incrível, né? Porque a pesquisadora, ela é uma psicanalista francesa, e o subtítulo do livro é assim: As Famílias Criadoras. Qual é a ideia do livro? É olhar para as famílias de pessoas que obtiveram reconhecimento, né, por serem criadores na arte, na música, na pintura, no teatro, no cinema. E ela foi olhar assim, como é que é isso? Como é que é o funcionamento, né, desse grupo familiar? É um grupo que em tudo anda bem, corre bem e tal? Claro que não, né? Mas você, de alguma forma, dirige, né, um tanto, né, das coisas que você vai vivendo para a produção de arte, para a produção de cultura, para a literatura. Então, grandes obras, as irmãs Bronte, né, escreveram livros incríveis a partir do sofrimento, né, da dureza da vida que elas viviam lá, né, em Londres, na Inglaterra, né, ultraconservadora e tal. Então, não é possível, é uma afirmação que eu vou fazer aqui, sim, não é possível cuidar, não é possível educar sem arte, sem encontro e sem produção cultural. Foi isso, portanto, que o Ponto de Cultura, o programa Cultura Viva, ele propiciou, né, para nós que conseguimos fazer parte daquele grande movimento, né, de você ser reconhecido como produtor de arte e cultura com aquilo que você é, com aquilo que você faz. Vocês viram aí o espetáculo agora, a dança, a ponte, quer dizer, uma música absolutamente, uma canção crítica, né, que tem uma criticidade necessária para a gente hoje compreender o mundo, e as crianças, junto com adultos, todas moradoras daquele território que o clipe apresenta, e eles vão olhando para aquele território para dizer, olha, isso aqui é o lugar em que eu vivo, e é aqui que eu produzo vida, produzo arte, produzo cultura, é aqui. E foi isso que aconteceu. Em 2007, a gente se tornou Ponto de Cultura, com financiamento, o que nos permitiu fazer teatro, produzir comunicação, web TV, né? Comprar uma grande... Como é que chama aquela mesa? Uma mesa... Como é que chama aquela mesa? De vídeo, de corte? Aquela... Rádio e TV. Rádio, fizemos rádio TV em Cubatão, o estúdio. no programa Mais Cultura na Escola. Olha, né? Que legal. Fizemos rádio comunitária em Cubatão, Olha, quanta na coisa. escola. Você lembra disso? A gente se encontrou várias vezes. Essa época eu estava lá na secretaria. Exatamente. Era o Mais Cultura nas Escolas, que também é um outro programa, uma outra política pública que você vê. E acho que você fala duas palavras muito importantes aí, né? Desculpa, Danilo. Não, imagina, estou adorando. Né? A palavra encontro e a palavra existimos, né? Porque é o grande norte dos pontos de culturas, né? Acho que vem daí, né? Para quem não conhece muito também essa proposta do programa, né? Vem naquele momento que o Brasil precisava falar: olha, existe o fazedor cultural no meu bairro, a receita da cocada, como eu faço a minha história, modos de viver, de fazer, né? É isso que é a base da história. E aí, como que eu faço isso? Tornar essa arte, né, que tanto a gente olhava para mercado, né, produção do mercado, como é que eu chego lá, né? Então precisou vir os encontros, né? E aí a gente usa assim, uma brincadeira que é o encontro com você mesmo, né? Então é você se encontrar enquanto esse fazedor, o encontro com o outro, né? A gente já tem umas bolinhas aqui para bater ping-pong, porque a gente sempre se encontra fazendo cultura. E é isso, é por isso que a gente está nas comunidades, né? E o encontro com a comunidade, né? Perfeito. Para
tecer as pontes todas aí, né? Perfeito. Então, esse É um momento, grande- né, que a gente quer muito que volte, que a gente, hoje, talvez com um pouco mais de criticidade, Uhum. para a gente não ser mais ingênuo, como a gente já foi, Isso. né? É bom ser ingênuo também, né? Sim, Que outros sejam, É, mas que a gente, na Em nossa outras trajetória... Situações, né? Porque é Outros legal causos. que a ingenuidade perdure, Uhum. porque nos dá uma certa Frescor. capacidade de sonhar, olhar e enxergar coisas que talvez a gente mais experiente não conseguisse perceber, mas também precisa a experiência e a crítica que advém dessa experiência, né? isso. Então, exercer a crítica radicalmente e produzir encontros. Eu lembro de um grande encontro dos pontos de cultura do estado de São Paulo, não lembro exatamente o ano, mas foi incrível, que a gente foi para Cananéia, Uhum. vários, né, que é a rede de pontos de cultura do estado, indo para Cananéia, um lugar incrível, né, um lugar com tanta história, com história da nossa região, né? Sim. Inclusive discutindo com São Vicente, né? Uhum. Na verdade, qual é a origem, como é que é essa história, né, da criação das cidades, Uhum. quais são as Uma época primeiras de cidades. disputa da primeira idade, né? Então, é uma disputa. Aí agora- o Schmidt, que é cubatense, foi lá e pôs a placa. Foi? Sério? Você não sabia, não? Só para dar peso, né? Brincadeira. Então foi lindo, né? Vários grupos culturais do estado inteiro, né? Passando dias, vários dias, Isso. convivendo, conhecendo os espaços daquela região, trocando, se encontrando, dançando, cantando, produzindo Tinha os encontros música. da teia, fui uma vez, fui como era fazer parte dos pontos, era o encontro da teia dos pontos, e aí a gente trabalhava como voluntário no evento como um todo. Então eu cheguei lá, eu fui parte de vídeo. A gente cada ponto de cultura que queria participar levava seus equipamentos, eles tinham alguns lá, e na hora reunia gente que a gente não conhecia, ó, o evento é esse, um tem que cobrir isso, outro não tem que cobrir aquilo, Exatamente. dessa hora aqui vocês ficam livres, você sabe, e aí outros fazendo outras coisas dentro do evento, na produção, na fotografia. Então, pessoas que nunca se viram faziam um evento acontecer. Uhum. Né? Um evento com gente de vários, isso me marcou bastante, assim, né? Eu sinto hoje falta, principalmente nos mais novos, dessa questão, dessa ingenuidade do voluntariado. De entender que não é um voluntariado, é uma troca, porque você está dentro de um sistema que não acontece do nada, e você, como jovem, muitas vezes, você não sabe como aquilo acontece. Então, se você é voluntário, você está ali ganhando o sistema, né? Como é que uma conferência acontece? Aí, pô, chama para ser voluntário, não, estão ganhando dinheiro em cima de mim e tal. Então, acho que tem, às vezes falta, eu acho que é um processo mais individualista, e por isso que eu acho importante o trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho que cria um senso de comunidade, onde que nem tudo é por troca financeira. Uhum. Existem outros valores que, com certeza, os jovens e adolescentes e até os adultos que estão convivendo dentro do trabalho de vocês, ou de qualquer trabalho cultural, eles, como do teatro, né? Por exemplo, eu acho que tinha que ter muito mais investimento em teatro, porque o teatro, todo mundo que eu converso, virou ator ou não, mas fez teatro, mudou a vida da pessoa. Né, assim, é muito marcante, assim. No cinema eu não vejo tanto, sabe? Mas no teatro é incrível como né, é uma grande linha terapêutica do autoconhecimento para a pessoa. Todas as áreas são, mas o teatro em especial eu sinto isso, né? E posso dar um pitaco aí nessa história? Não, a gente está num momento, né, de retomada também, pós-pandêmico, a coisa ainda está aí, a gente não enxergou ainda não, mas ainda está aí. E eu acho que vem um pouco desse olhar dessa geração, né? Então, a gente que é da cultura popular, principalmente, não sabe lidar muito com mecanismos assim, de informática, tecnologias, né, equipamentos. Sabe, a gente aprende, não é isso que eu estou falando. Mas, enfim, não é o nosso principal instrumento, né? E durante a pandemia, o nosso principal instrumento, que era fazer uma roda, foi impossibilitado. Acender uma fogueira, não tinha como fazer, né? Então a gente começou a perceber o quanto que isso também foi desgastando a questão desse entendimento do um no todo, né? A gente usa a palavra coletividade, mas é isso, é essa massa, esse movimento. A gente pode falar de voluntário, ao passo que a gente pode falar de, quando a gente faz as nossas festas do Divino, por exemplo, é o bandeireiro.
O bandeireiro é aquele cara que se responsabiliza em fazer uma coisa na festa, né? E ele não está indo por uma finalidade financeira, ele está indo por uma outra finalidade, que é um pouco do que você está trazendo aqui, que é a base, né, João? Acho que é por aí, né, que a gente conseguiu fazer tudo que a gente vivenciou aí no processo dos pontos de cultura, né? Então, eu olho um pouco também para esses jovens, assim, meio que me responsabilizando, sabe, Dani? Porque a gente teve a oportunidade de viver, né, com os jovens que vieram antes desse processo de reclusão mesmo, que foi o que a gente viveu aí, e a gente se responsabilizar em voltar a ter esses processos que movimentem, que unam, que ganhem espaço num objetivo de vida, sabe? Então, assim, esses jovens saírem de casa para produzir um sarau, enfim, um slam, o que for, por um movimento de vida, né? Que por esses anos aí que se passaram, eles acabaram meio que totalmente desconectados, né, desses sentidos, né? Pegar as crianças, então, né? A gente tem criança no terceiro ano que foi para a escola no terceiro ano, né? Porque ficou o primeiro e o segundo do fundamental. Então lá ficaram 2 anos em casa, né? Então, enfim. Tentando aprender o que não aprendeu em casa. Exatamente. Eu trabalho numa escola. Mas um ponto legal cultural que a gente está falando, que tem eu esqueci agora o nome do antropólogo, né? Um pensador antropólogo. Mas esqueci agora, ele fala da dádiva, né? E ele fala da perspectiva antropológica, assim, dádiva. Então, por exemplo, aqui, já vou até agradecer. O Alessandro Cruz está aqui com a gente, voluntariamente, né, no espaço dele, né, sendo voluntário com o programa, mas porque a gente tem uma relação de dádiva. A dádiva, um exemplo é o seguinte, você saiu de casa um dia que você está de folga, teu vizinho está lá arrumando o portão e ele precisa de alguém para levantar uma coisa e não tem ninguém. Você está passando, opa, tudo bem, quer ajuda? Aí só encaixou, ajudou. Quando você precisar de alguma coisa, aquele vizinho vai te ajudar, sem pedir. E a mesma coisa acontece com a agressão também. Então, quando eu também agrido, a tendência é a dádiva de violência começar a crescer. A dádiva ela pode ser dessa de estar dividindo, no sentido também de aumentar a potência, de um ajudar da forma que pode, não medida. Porque quando não é uma coisa de troca direta, ela representa essa coisa da continuidade, do devir da vida. Então, a dádiva é, você tem um valor comigo, né, que no momento que você precisar, eu vou ajudar. Né? Então, isso que eu acho que a questão da cultura cria, como você falou do exemplo, de como que o grupo ele se torna mais do que apenas um conjunto de indivíduos. Né? E a arte, a cultura, tem essa capacidade de criar relações de dádivas. Né? E acho que o Ponto de Cultura foi um programa que nasceu muito com essa questão de reconhecer diversidades, né? E criar relações de dádivas entre as diversidades. E aí é a importância assim, desse momento da retomada. Né? Antigamente, sempre foi a discussão nos eventos, conferências, o quê? Temos um baita plano, temos uma baita ideia, mas o recurso é limitado. Hoje a gente tem aí, sei lá, 9 bilhões, né? Se for somar todos e tal, né? E o que vocês esperam nesse momento, assim, do que nós estamos vindo? Vocês acham que vocês estão acompanhando os movimentos de grupos de política cultural? Como é que expectativa de vocês em relação a esse novo momento? A gente está retomando essa presença nesses espaços de discussão, né, sobre qual é a política cultural que a gente quer para esse país. A gente foi atacado duramente, né, nos últimos 4 anos, com um desmonte completo de qualquer possibilidade de produzir cultura nesse país, né? E aí uma preocupação que eu, pelo menos, fico agora, é com o lugar da cultura na relação, falando de crianças, adolescentes e jovens, na relação com a educação. Né? Acho que nós temos que colocar essa reflexão. A educação vem com um projeto utilitarista, né? Principalmente quando se trata de crianças e adolescentes periféricos, né? De instrumentalizar.
Isso é o contrário, é o exato oposto de um pensamento que fortalece a cultura e a arte, que olha, é conteúdo curricular, Não se preocupe instrumentalizar, com o vizinho, se preocupe com ensino você. técnico, porque a tua única chance chegar. de ser alguém nessa Todas as vida provas são individuais. ia ser um técnico subalternizado, encontrando postos subalternos no mercado de trabalho, né? Isso é uma questão séria, que a arte e a cultura precisam enfrentar, né? Então, confinar crianças e adolescentes em período integral, né, em espaços que não tem nada de produção de sentido, tudo que a Juliana falou até agora aqui, e o que você falou sobre a dádiva ou sobre o dom, tem a ver com construir sentido. Onde eu vejo sentido na minha existência? Com quem eu me relaciono para construir sentido de coletividade? E o que a escola faz é confinar essas pessoas dentro de um espaço controlado mesmo, controlado com câmeras. Em que a liberdade dos corpos ela não é mais possível. Tudo é controlado. Isso é o exato oposto do que é produzir arte, produzir cultura, né, fazer a crítica radical, né, desse modo de viver, que é isso que nos interessa. A arte como um ato político de leitura do mundo, né? Então, me preocupa muito, sabe? Acho que a cultura agora, se rearticulando, se reorganizando, precisa pautar isso. Onde estão os artistas e educadores na vida cotidiana de crianças e adolescentes que vivem em territórios vulnerabilizados? Não é vulneráveis. Isso é uma ação intencional. Né? Então, acho que nós temos que ocupar esse lugar. Educadores populares, educadores comunitários, artistas, né? Artistas das mais várias setores, né? Do circo, do cinema, do teatro, da dança, do maracatu, de todas as expressões culturais, precisam estar presentes. Né? Então, o serviço de convivência, por exemplo, é outra discussão, que é da política de assistência social. Para que serve a assistência social? Né? Não é uma ação de reconhecimento de direitos para todas aquelas pessoas que precisam, né, ter algum tipo de apoio. E ela tem um serviço de convivência, que esses anos todos foi sucateado. Então, você não tem educador, artista, produtor cultural convivendo, né, com as pessoas. Não tem pela cultura, não tem pela assistência social, e a educação vira esse lugar, né, da sala de aula conteudista, né, que vai regrando, né, todo o tempo, e não há tempo livre. O significado da palavra escola é tempo livre. Escola é o tempo livre, é o espaço e o lugar do tempo livre. Livre dessas determinações todas, da família, das religiões, né, de tudo, né, que se apresenta para uma criança e que a impede de criar o seu próprio pensamento e a sua própria produção, né, de vida. Né? Então, eu diria o seguinte: a política cultural tem que olhar para isso e tem que problematizar o que se passa na educação, na escola, o que se passa, né, nas ações assistenciais. Precisa estar muito presente. Eu diria que é a política que tem a possibilidade, como a Juliana falou, de fazer essa crítica. Não vejo a crítica vindo de outro lugar que não seja da cultura. Muito Perfeito. Bom. Vou tentar colaborar com o outro lado, porque acho que o João traz a essência, né, da questão desse momento, cultura, comunidade, território, enfim, é isso, né? A gente tem direito de ocupar e de se expressar, né, João? Então, enfim, traduz quem eu sou, né? E a escola integral, então, é onde eles ficam. É o vigiar e punir, né? É isso mesmo. Mas ele falando aqui, me lembrei do outro lado, assim, né, do ponto de cultura, que é como que a gente vai movimentar também isso, né, João, assim, um pouco. Me recordei de 2 momentos aqui, há 4 anos atrás, 4 anos e alguns meses, e muitos fazedores, artistas reunidos num processo de mapeamento, né, e, enfim, quando veio a notícia, aí todo mundo meio que se olhou, e agora?
que a gente vai fazer? Porque a gente estava indo para o bairro, a gente estava indo para campo, fazer mapeamento de quem não estava nas 9 cidades da Baixada Santista, que não eram vistos, entendeu? E aí, de repente, pum. Pelo Sesc. Pelo Sesc, exatamente. Eu achava que não andava, porque o pessoal sempre falava que estava fazendo. Exatamente. E quando aconteceu, o próprio Sesc não... Escondeu os dados? Foi isso? Não pôde ir além, né? Porque mudou toda o olhar, né, do governo, enfim, Sesc também teve seus cortes, né? Então, meio que foi aí a coisa derrapando. Mas nesse dia ficou muito marcante para mim, assim, eu me lembro até hoje o quanto a gente se olhava assim, você sempre encontra aqueles pares, né? Foi a hora que eu entendi, nossa, vamos voltar para a incubadora, vamos recuar para o gueto, porque vai ter que esperar. E faz quase 4 anos, prepara aí o vídeo, quase 4 anos, falta pouco para fazer 4 anos, né? Em maio eu faria 4 anos. Eu consegui aprovar um projeto, o primeiro projeto que eu aprovei no PROAC. E eu disputei para economia criativa. Só que eu sempre caminhei assim, economia criativa, né? Sou militante da cultura há muito tempo, estava vindo na moda, eu falei, bom, estudo. Aí eu montei para economia criativa a proposta, um evento de economia criativa, que era o edital disso. Só que ele foi um evento, basicamente, de discutir questão cultural, né? E na abertura, a gente teve o Maracatu do Zabelê, e estava o Célio Turino também, o Binho Perinoto, que hoje está no Ministério da Cultura, responsável pela montagem dos comitês da lei, das duas leis, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, né, de rodar o país. Aí eu queria mostra aí um trechinho da abertura, foi a Zop Criativa, e depois virou o nome da marca da minha empresa, né? Aproveitei que a marca foi criada. Olha lá. Peço licença a todos para tocar nesse Dá para abaixar o som do vídeo? Não, mas pode manter o vídeo. Isso, boa. Esse dia aí foi fenomenal. Depois coloca lá mais pro final. Ele desceu e rodou o teatro todo. Então foi uma abertura, para mim foi muito marcante. Foi o primeiro evento que eu assumi assim, a direção do evento. E era uma verba bem pequena, acho que era 25 mil, uma coisa assim. Foi. Tá bom, só queria relembrar esse momento. E falar nesse dia aí, vamos chamar o quadro. Tem um quadro que é de 1 minuto, que o quadro se chama Os 3 Motivos para Ler. Então, eu fiz o primeiro assim com inteligência artificial, na voz e tal, e montei lá um videozinho. Mas eu queria, e quem quiser, estiver assistindo, quiser fazer um vídeo curto, dando 3 motivos para ler qualquer livro que você acha interessante, manda para a gente. Pode mandar na mensagem, no meu Facebook, Danilo Tavares, ou aqui pelo comentário também. Comenta aí que eu corro atrás. Vamos lá. Esse quadro é convidar pessoas para gravarem vídeos curtos falando os seus 3 motivos para ler um livro da sua escolha. E pode ser o seu próprio livro. Para estrear o quadro no primeiro episódio, vamos falar os 3 motivos para ler o livro Pontos de Cultura, O Brasil de Baixo para Cima, do autor Célio Turino. Motivo 1. Você vai entender melhor o que são os programas Pontos de Cultura e Cultura Viva. O autor é idealizador e trabalhou no Ministério da Cultura durante a implantação desses programas. Motivo 2.
Tem descrição de diversos pontos de cultura de toda parte do país e dos mais variados tipos de arte e cultura. Motivo 3. O autor estará aqui conversando no Bem Cultural na próxima semana. É isso aí, pessoal. Participe também aqui do quadro. Envie um vídeo curto de você falando 3 motivos para lê-lo. É isso aí, pessoal. Quem gosta de ler, manda aí. Legal, Os 3 motivos essa para ideia. ler um livro. Vocês estão também convidados aí. Eu espero fazer esse programa Legal. pelo menos até o fim do ano. Porque toda semana a gente vai estar chamando. E como esse ano vai ser um ano de bastante embate de cultura. Sim. Deixa eu ver, eu tenho notícias também. Vamos ler as notícias aqui. O Paul Ox, Notícia boa, né? que você tem pra notícia boa. Eu tenho notícia boa para quem. nós. Porque a ruim você não fala não. É notícia boa para quem tem aquela ingenuidade de querer lutar, Ah, né? Agora, quem quiser ganhar dinheiro não é ainda agora o momento, mais para frente vai ter que lutar, né? Então o Mink, né, tá tendo diversas aqui para essa câmera. Então o Mink, o Ministério da Cultura, ele está fazendo uma série de reuniões para discutir a formação dos comitês estaduais, regionais e municipais da Lei Paulo Gustavo e Paulo Aldir Blanc, somado aí acho que 9 bilhões, o total das duas leis. Eles também estão discutindo e conversando para fazer a regulamentação, inclusive esses comitês vão ser importantes para fazer, tanto formar essa regulamentação, que tem que sair logo, quanto organizar os locais, né? A gente sabe que teve um município, inclusive, da outra lei, Aldir Blanc 1, que não devolveu dinheiro, né? Então a gente não pode, né? O pessoal do conselho, quem não é do conselho, vai atrás do conselho, vai se reúne em grupos, pressiona os secretários ou os departamentos de cultura para acelerar isso, né? Tem uma carta da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, onde que eles colocam que uma parte dos recursos que está no Ministério da Cultura seja destinada a pontos de cultura, pontões e pontos de cultura, que uma proposta inicial seria de 120 mil no primeiro ano, pontos de cultura, né? 100 mil no segundo ano, 100 mil no terceiro ano, né? Editais de 3 anos. Então seria uma retomada. O que está acontecendo é o seguinte: tem 550 parceiros, que eles chamam, né? São instituições que estão com problemas na prestação de contas lá daquela época dos pontos de cultura que ocorreu, que foram 3.500 pontos, e eles estão estudando uma forma de alguns já dar como prescreveu, e outros da contrapartida de ações para quitar, vamos dizer assim, o problema, né? Então eles estão tentando organizar isso, porque aí vai liberar vários pontos de cultura para também estar recebendo de novo. E só para lembrar, esses 550 parceiros e entidades que estão tendo problema, não é porque são picaretas, nada disso. Lá atrás, né, quando teve ponto de cultura, de 2006, 2004 para frente, o edital ele não permitia que pegasse uma verba e destinasse à gestão administrativa executiva. Então, você imagina a mãe de santo, o mestre griot, um professor de capoeira, ele pega o dinheiro, aí ele tem que prestar conta, todo sistematizado, não sei o que, e não tem o dinheiro para pagar alguém que sabe fazer isso. Então, deu muito problema, né? Então, a discussão agora também, além de aumentar os valores de repasse, é que permita a contratação. Eu sou a favor, também tem um grupo, mas eu sei que não vai sair agora, né? Não sou mais ingênuo, mas a ingenuidade faz com que eu continue persistindo, inclusive divulgando e tentando convencer os outros, que eu acho que edital para a cultura não tem que ter prestação de contas financeira. A prestação de contas, ela de editais de cultural, ela é pela entrega do que foi prometido. E dos pontos de cultura, mais ainda. Os pontos de cultura, eles só têm que comprovar que permanece vivo. Porque é um reconhecimento à história de um território, de um grupo e de um espaço. O ponto de cultura não é edital como se eu tivesse, como se fosse um negócio. Tô te dando dinheiro, devolve aqui. Produzir mercadoria, né? É para tu ficar vivo, tô reconhecendo, toma aqui, melhora. Claro. Não tem prestação de conta.
É aí que entra a cidadania cultural, né, Danilo? Acho que é o grande ponto das 3 esferas lá do sistema que não, por um tempo deu uma derrapada e agora a gente tem que voltar a lembrar dessas coisas todas, né? Então, quando você fala dessa defesa, eu defendo também, mas a gente tem que lembrar que é essa cultura da comunidade, que a gente aprendeu a fazer lá na Lei Aldir Blanc, que a gente aprendeu a debater com as prefeituras, né, de como é que eu faço uma prestação de conta sem nota e valido isso, né? Mas não tirar do radar que existe uma cultura mercado, né? Uma cultura que, se a gente também não tomar cuidado aí, a gente vai acabar sendo engolido novamente. Sim. Não indo contra o que você está falando, não, estou indo na mesma direção. E esse é o momento mesmo de articular e de voltar a acreditar mesmo. Por quê? Porque as políticas estão voltando, né? Era um pouco até do que eu ia trazer com aquela história toda lá atrás. A gente teve que viver esse período agora que a gente passou sem elas, né? Então a gente sobreviveu. Nós estamos vivos, não estamos, João? Estamos aqui nesse espaço? Então agora é entender que elas estão aí de volta e pegar na mão, né, para fazer esses editais, essas comissões acontecerem. Porque se não tiver pressão, não vai. A gente sabe como é que funciona, né? E começa no município. Falando nisso, só para lembrar quem está assistindo, Praia Grande, quem é de Praia Grande, até 10 de março é o prazo para cadastrar quem quer ser conselheiro de cultura lá em Praia Grande. Então, é um passo que está acontecendo lá. Ocupem um espaço, porque vai vir dinheiro, para debater dinheiro. Porque às vezes o pessoal... Eu participei de conselho que não discutia dinheiro, né? Uhum. A gente discutia entre a gente. Então, é por aí. Aí eu falei, que loucura. Uhum. Dentro até do própria política do Ponto de Cultura, né, do Cultura Viva, a gente passou todo esse período, por exemplo, em Cubatão, sem receber recurso, porque a prefeitura não fez a parte dela, anos atrás, né? A gente está falando lá do início, 2006, 2007, 2008, acho que foi em Cubatão, se não me engano. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? O que para chegar a esse recurso, eu tenho que estar aqui na ponta pronto. O Conselho de Cultura, entender como é que a ficha, né, normalmente das prefeituras rodam, né, os recursos federais, que vai vir do governo federal. Como é que isso vai estar pronto? Como é que a sua cidade vai estar pronta para receber esse recurso federal? É lá dentro do Conselho que isso é discutido, que é encaminhado, aprovado e tal, né? Então, tem que se adiantar, né? Até porque já teve experiência lá. Isso. Não vamos esperar o último dia de apresentar. Porque prefeituras fizeram isso, né? São Vicente foi no último dia. Né? Não foi? Foi no último dia, foi a gestão anterior. E só foi porque a gente bateu, porque eles não iam fazer. Uhum. Ia devolver. Isso mesmo. Ia para o governo do estado. Né? Então, houve uma organização, né, tem um movimento de São Vicente cultural, e aí várias cidades. A gente começou com a frente ampla, né? Uhum. Que foi um boom de um start. Eu comecei, mas depois eu vi que eu não tinha psicológico para lidar com tanta gente. E aí, meio a pandemia ainda. E tava. Não, e eu vi que tava indo, né? E eu, com o tempo, fui aprendendo assim, tipo, a questão de deixar, né? Confiar que vai, né? Eu fiz a minha parte, né? Ali no começo eu fui um grande mobilizador ali no começo. Uhum. Depois eu vi que tinham vários outros interesses que eu às vezes não estava compreendendo. Eu tava, né? Tinha pandemia, a gente trancado, aquela coisa doida. Eu estava com outros projetos também. Por sorte, eu aprovei alguns projetos que caíram no ano do PROAC, caíram no ano da pandemia lá. Então, meio que eu me safei, mas muita gente se complicou, né? E aí, eu acho que é isso. Eu acho que você podia mostrar um textinho do Eureka, Ah, que é um grande movimento. Teve Eureka esse ano? Teve no ano passado, fora de época, por conta de toda essa questão da pandemia. A gente fez a manifestação na área continental pela primeira vez, né, lá no Rio Branco, todo aquele caminho lá até chegar na Praça dos Ambientalistas. E esse ano a gente vai fazer, também é um comunicado, esse aqui, dia 13 de julho, né, isso já está comunicado. O Eureka é um bloco carnavalesco. Esse Eureka aí, ó, isso aí, ó, que vocês estão vendo.
E também luta pelo direito da criança e do adolescente. É um trabalho E ele sai incrível, pelas que é um ruas, trabalho de com uma conscientização apresentação, pelo bateria, divertimento. dança de várias Tá aulas. passando. Esse é o Com áudio, 15º tudo? ano Com aqui na tudo, com a cidade de gente São falando Vicente, também, de uma comentando. história de 30 Ah, esse é meu anos amigo, pô. já, do Eureka, Que é o Então, povo do Maracatu, Sim. ali, ó, o Guilherme. eu acho que o Eureka era uma tradução, né, do que é cidadania cultural, né? A gente está falando de um Isso. estatuto, que é da criança e do adolescente, né, que traz toda uma dinâmica histórica na vida social, né, e que você vai para a rua defender um lugar de fala da própria criança e do adolescente, né, para defender seus direitos, para falar, olha, eu estou aqui, eu sei do que eu estou falando, sim, olha lá, a pirralhada lá, elas mesmas falam da pirralhada. Todos os elementos aí da cultura e da arte, a música, a dança, as artes plásticas, tá tudo aí, ó. Tá Porque acho tudo que é aí. muito importante, sabe, João, frisar isso, porque assim muita gente ainda não entendeu que a arte não está só naquele espaço da produção de extrema qualidade técnica, que tudo tem a sua importância, né? E o seu lugar e o seu espaço. Mas é arte ali, ó, é cultura. Então a qualidade ela existe. Aliás, Cultura isso é viva, muito não é esse o importante nome dizer. do programa? Cultura viva, cultura viva, exatamente. Porque a qualidade cultural e artística ela existe na comunidade. E muitas vezes o pessoal fala assim: nossa, mas até que eles tocam bem. Pois é, Até que eles cantam bem. Até cantando que. ali, ó. Não. Toca, canta assim. Só que o principal instrumento é estar ali vivo, garantindo o seu lugar no mundo, né? Olha que bonito o instrumento. Eu me empolgo quando eu falo essas coisas. Não, é muito bom. Porque Então, 13 de julho, 13 de 13 julho, dia do todo mundo vai se aniversário juntar com o de Eureka. 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em São olha Vicente, sairá às ruas, né? Quero destacar isso. Sai da onde? Sairá, Já tem nós vamos conversar, nós vamos fazer uma grande reunião com todos os parceiros, né, da área dos direitos humanos, da área cultural, da educação. Quem das quiser políticas participar aí, manda um comentário, manda uma aí, mensagem pra manda aí. gente que a gente faz conecta. Exatamente. Vamos juntar todo mundo, vamos pensar junto. Vamos fazer isso que você falou, Danilo. Né? Reunir de novo as pessoas, cada uma trazendo, Comunhão. claro, cada uma trazendo aquilo que faz, aquilo que pensa, que sente, que acredita. Vamos fazer uma grande manifestação para celebrar a volta da cultura viva Uhum. às ruas e aos territórios Mostrar que- desse país. Né? Muito bom. Eu Danilo Eureka. tô lendo agora um livro do Janine Ribeiro, né? Renato Janine. De Renato Janine Ribeiro. É a Boa Política, né? E eu achei muito interessante que eu nunca parei para pensar do jeito que ele escreveu, né? A questão dos direitos humanos. Ele é muito pautado na questão da luta por dar o que é básico para quem não tem. E a gente está num momento da sociedade que a gente já está muito mais do que nítido, isso para as individualidades, que o básico só não basta. É aquilo que aquilo que esses direitos humanos acabou colocando como supérfluo, quer sair numa batucada, quer sentar para fazer uma fogueira, ter uma condição de ter uma comunhão artística por meio da cultura e da arte, as pessoas querem isso. E aí eu acho interessante, porque o que ele coloca é o seguinte, também, que as pessoas querem o supérfluo, ele coloca como o tênis da Nike. Como é que você faz os jovens ter menos esse impulso pelo desejo do tênis da Nike, de R$2.000, e muitas vezes ir lá e roubar aquele tênis, né? Eu vejo que através de trabalhos artísticos culturais, você dá diversos outros valores, que aí aquele tênis passa a não ter tanto valor de desejo, porque esse desejo do supérfluo que nossa mente, nosso espírito quer, ele passa a ser satisfeito com atividades de comunidade, com atividades que é inexplicável, né? É inexplicável isso. Você sai da imagem. Você traz algo que é muito, assim, intrínseco ao que é educação no seu sentido completo da palavra. Eu acredito muito numa outra palavra junto da educação, que é a patrimonial. Então, quando você escolhe um patrimônio, você está falando para ele que ele é importante existir. O tênis da Nike é um patrimônio, né?
Então, se a gente falar para nós mesmos, cada vez mais, que é importante a nossa comunidade existir e que é importante ter encontros preciosos, né, que é o que tanto o Paulo Freire falava e fala e está aí até hoje, com nós mesmos, com as ideias dos saberes das nossas famílias, do nosso espaço, da nossa comunidade, a gente então coloca valores nesses lugares que estão aí, na verdade, não é que eles estão preenchidos, é porque não tem nada para preencher. Tá um vazio Então fica vazio e aí a Nike pega, É. porque a gente vive num mundo capitalista, né? A Nike, aí a E pessoa assim vai, né? Então, é isso. quer ter 1 milhão de seguidores rebolando. Exatamente, exatamente. Então, o que para mim é valioso? É aquela árvore ou é a estrada? Né? E, se você me permite, eu vou indicar um livro e falar 3 razões, tá? Aí, Opa! já vai deixar Agora. Já vai deixar para Não vai agora. Vou deixar agora. Vamos Porque lá. já que você... Duas Vamos lá, indicações. 3 razões. Então, já que Três- você falou do Renato Janine Ribeiro, então um livro escrito por Renato Janine Ribeiro com o Mário Sérgio Cortella, um livro chamado Política para não ser idiota. Política para não Ótimo. ser 3 idiota. razões. Primeira razão, porque foi escrito por um professor de filosofia, por professores de filosofia, pessoas que pensam, e um professor de filosofia, pasmem, que foi um dia ministro da educação nesse país. Então, é incrível pensar isso, né? Que já houve ministros da educação que foram pensadores, escritores, professores de filosofia. Isso já houve. Pasmem. Se houve, é porque isso é um processo histórico. Então, poderá haver novamente, né? Então, vamos acreditar nisso. Então, essa é a primeira razão, tá? Professores que escreveram e que já foram ministros. Segunda razão, porque eles defendem fortemente a ideia da coletividade. Né? A política é o espaço da participação e da coletividade. Então, e a terceira razão, que o idiota, na concepção grega, é aquele que despreza o coletivo. É aquele que é o extremo do individualista e egoísta. Esse é o idiota, né? E que ele não se interessa pelo que é coletivo. Então, ao idiota, a política. A gente costuma pensar o contrário. Ele começa argumentando. Dizem que a política, né, é bobagem, né? É para os desocupados. Ao contrário, é para aqueles que se ocupam. É exatamente o contrário, né? Então, sugestão do livro, Política para não ser idiota, por essas razões. Tá? Deixa aqui a minha contribuição. Muito bom aí, ó. Já vou atrás. Eu lembrei aqui de um recado. Quarta-feira, 8 de março, lá na Estação de Cidadania, vai ter lá um grande ato, 8 de março, né? As mulheres vão estar se reunindo lá. Então, quem quiser participar, quarta-feira, em Santos, Estação de Cidadania, dia 8, deve ser umas 20 horas. E agora eu não estou... Mas é à noite, né? Chegando às 19h30 para a organização. Espero que não chova e que seja um grande ato bonito. O Brasil é um país que tem extremamente violento, da perspectiva da violência, violento contra várias coisas, né? Mas como a gente está falando da questão do tema da mulher, tem violências específicas e muito graves, né? Cada hora são diversas mulheres agredidas, todo dia tem uma mulher morta, tem mais de uma mulher estuprada por dia. O negócio é níveis assustadores, assim, é de chorar, inclusive, quando você vê a idade, né, que mais ocorre as violências. Então, fica aí essa reflexão, que não é só a questão do movimento feminista, não é apenas uma luta as mulheres estão querendo regalias. Não, existe mulheres morrendo por uma questão de estrutura machista, patriarcal, e que é isso que a gente precisa discutir. E eu acho que nós homens tem que ter um papel muito de escuta, porque às vezes incomoda, porque a gente está acostumado, né, a alguns benefícios que a cultura nos dá. E às vezes também o grito do excluído não é tão simpático. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de capacidade de escuta e reflexão sobre esses temas, assim, né? E também sobre a questão que eu até postei
agora esses dias, só para a gente estar indo para o caminho, caminhando, mas eu postei esses dias sobre a questão da economia, né? Que a economia também é cultura. Né? A economia também é escolha, é cultura, né? E aí a pergunta de uma... É Sarah, que é o nome em inglês, eu não vou saber falar. É Sarah alguma coisa, está num livro do espanhol... chama Outra Economia Possível. Esqueci o nome do espanhol, que é o autor. Mas ele é organizador. E ela falou o seguinte, o feminismo para ser introduzido na economia, ou pensar uma economia com base nos princípios do feminismo. Né? Então, porque isso é uma reflexão sobre a apropriação que o mercado faz das identidades, né? E como isso é perigoso para os próprios movimentos. Né? Bom, falei demais. Você que é mulher, já estou falando disso, quer falar alguma coisa, complementar o que eu falei? Ai, Danilo, dá mais uma hora aqui, né, João? Mas eu acho que vou costurar o que a gente conversou até agora, né? A base da sociedade está na coletividade, né? Então, todas as vezes que a gente precisa colocar marcos regulatórios, olhar para minorias e destaca-se, por exemplo, uma das minorias, o espaço da mulher, porque não é a quantidade de mulher, por exemplo, né? Está trazendo um alerta para a gente. Olha, nós estamos desequilibrados. Nós estamos desequilibrados, a nossa sociedade está desequilibrada, né? Então, a cada movimento, né, que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo que tudo está lá nessa base, nesse princípio, né? E eu costumo falar para as minhas parceiras, manas, manes, enfim, que é isso. A gente precisa entender que quando uma ocupa um espaço de fala, de direito, de ação, do que for, está falando por todas, né? E isso em todos os movimentos, né? Então, é essa capacidade de alteridade, né, que faz a gente conseguir, de fato, reconstruir algumas pequenas coisas, pequenos movimentos, né, que vão dar resultados, né? Porque o que acontece normalmente realmente é isso, né? Na data, naquele período, enfim, a gente traz à tona uma discussão e como é que a gente operacionaliza isso na raiz, né? Então, mulheres, bora na união, na educação dos filhos, principalmente meninos, né? Entender que esse instrumento está na mão mesmo e ele precisa ser executado, como a Eureka está lá na mão das crianças, dos adolescentes, não é? É isso. A gente entender que é uma sociedade que tem um desequilíbrio X e que somos nós que precisamos movimentar, né? Para que isso, claro, não estou tirando, né, as obrigatoriedades de ninguém, né? A gente sabe bem que tem esse outro lado. Mas é necessário ocupar, movimentar, se pegar na mão e entender, né, como é que faz essa máquina, esse sistema, que é um sistema, né, girar. Que vai ser lento. A mudança diferente. é lenta também, né? Mas é isso, tem que ocupar o lugar. Tem que ir lá, tem que fazer, tem que sair de casa. E ocupar o lugar de poder. Isso, lugar... é isso. Não tem como falar diferente, é isso. Acredito muito nisso. Nesse tema. Muito bom, obrigado aos dois. Quer dar mais uma palavrinha de tchau, público? Tchau, público. Eu queria deixar um convite, Danilo. No período aí da pandemia, a gente ocupou um espaço lá em Cubatão, que era uma biblioteca, estava totalmente parada. A natureza já tinha tomado conta, a raiz das árvores já não deixava a água passar no cano. E transformamos numa casa de cultura, né? Que lá na mobilização chamou Zabelê, a Casa de Cultura Zabelê, mas que não é a sede do Zabelê, por isso que eu quero fazer esse convite, entendeu? Assim como é um espaço público, ele é para todos, né? E os movimentos. E funciona qual os dias? Então, estamos lá todos os dias da semana, segunda, domingo, domingo a segunda, mas é exatamente para a ocupação desse espaço. Então, temos os horários que os grupos... Não são só atividades da Associação Zabelê que acontecem lá dentro. Então é um ponto de cultura mesmo. Né? É no Jardim Casqueiro, na Rua Maria do Carmo, número 1010, um ponto de cultura físico agora, porque a gente não era físico, né? A gente estava em todos os lugares do bairro, e no período da pandemia a gente teve que fazer o contrário, né? Então, o que teve de live, de grupo, de Lei Aldir Blanc, que aconteceu ali dentro, de escrever a própria lei, de ajudar um ao outro ali a somar. Mas é isso, é um espaço que está ali, público, para nós usarmos, né? Então, tendo a necessidade, tendo a vontade, tendo a ideia. Na economia criativa chamam de hub. É por aí, é por aí.
É o hub. Então tem as atividades, né, dos projetos que o Zabelê desenvolve, mas também está aberto para isso. Então, eu quero lá visitar. acha a gente assim, aí nas vamos ver redes esse final de semana sociais, aí. vamos lá. É onde acontecem os ensaios. Então, sábado para mim é melhor. Eu estou trabalhando, já passando bastante tempo, mas só para finalizar, estou trabalhando no Kaique, o Maitá, lá no Ayrton Senna Maitá, né? Uma escola. E aí eu fico o dia inteiro lá, né? Das 9 às 18, o bicho tá pegando lá, quase 700 crianças. Uhum. Aí, final de semana loucura, é que eu posso loucura, visitar loucura. e tal. Isso aí, chegar. Então, deixa eu fazer então um agradecimento, que é o seguinte. Nós nos preparamos para participar agora no dia 20, de 20 a 24 de março, do terceiro Fórum Mundial de Direitos Humanos, que vai acontecer em Buenos Aires, na Argentina, né? Então, a gente disparou uma campanha, né, para tentar conseguir recurso, para levar uma delegação. Nós gostaríamos de ir com um grupo, né, de 50 pessoas, num ônibus, até Buenos Aires, com crianças, adolescentes, jovens, e participar intensamente desse encontro. Não foi possível, né? É difícil mesmo, né? Fazer um movimento de arrecadação, principalmente com o tempo curto que a gente teve, mas nós conseguimos o suficiente para mandar 3 representantes. Muito bom. Eu ajudei, fico feliz. Então, esse é o agradecimento a você e a todas as pessoas que puderam, né, nos ajudar. A gente vai comunicar tudo direitinho nas nossas redes sociais e contar para vocês que nos ajudaram como vai ser essa participação. Muito bom. Mas irão 3 mulheres negras, uma educadora, uma adolescente e uma jovem. E as três atividades que a gente inscreveu na programação vão acontecer, né? Então, elas vão fazer as apresentações e a gente vai acompanhar daqui. Do primeiro Fórum Mundial a gente participou, né, com um grupo de 45 pessoas, porque foi aqui no Brasil, foi em Brasília, foi incrível. Então, é isso. Então, a gente está atento a esse processo todo de participação genuína de crianças e adolescentes, e como a Juliana falou, em todos os espaços, inclusive na sua escola, na escola Kaique, que tem criança doidado lá, um monte de criança, manda pra lá. fazer processos. Vamos. Né? Convidar as crianças, apresentar o movimento do Eureka. Nós já fizemos lá uma vez, no Kaique, uma manifestação do Eureka, que foi ao redor do Kaique, que a gente passou o dia lá na escola e entramos nas salas de aula para apresentar o movimento, construir com eles a participação, e depois foi para lá a percussão, né, com as alegorias e tal, e a gente fez um grande movimento ao redor da escola. Né? Então, já houve lá no Humaitá uma apresentação do que é esse movimento. Então, é importante que a gente faça isso em todos os territórios. Nós estamos combinando aqui de fazer o convite que a Juliana fez, a gente vai aceitar, vai visitar o espaço do Zabelê e vamos fazer essas trocas. Vamos tá? junto. Vamos embora. Junto lá. Então, Isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois aqui. Obrigado, Alessandro. Espaço Amigos da Cultura. Procure lá o Espaço Amigos da Cultura. Se você quiser vir aqui, tem um estúdio, preço comunitário, para você poder estar fazendo sua comunicação. Boa. Né? É lógico, Sim, né? É isso que a gente tem que fazer. E é isso aí. Até o próximo. No próximo vai estar aqui a vereadora de Santos, Débora Camilo, e o Célio Turino, que vai estar via digital, onde está passando essas minhas fotos aqui, que eu deixei hoje de enfeite. Amanhã estará amanhã não, na próxima semana vai estar o Célio Turino, e aí a gente vai poder aí saber um pouco mais de como anda essas coisas dos pontos de cultura hoje. E também a Débora Camilo tem um trabalho muito bom na perspectiva da cultura periférica, e está vindo à tona aí uma discussão sobre o que é cultura periférica, né? Tem uma discussão ainda que precisa ser mais aprofundada, né? E a gente vai tentar entrar um pouco nisso, e até o final do ano vamos chamar outras pessoas de cultura periférica para discutir também o que é essa tal da diversidade da cultura periférica. É isso aí, um abraço, um beijo, e paz e bem. Gratidão. Até o próximo. Até.
Valeu.